Maravilha, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso bate-papo. E aí, primo? Dá um sinal aí se todos estão me ouvindo bem. Vou fixar aqui um comentário. Maravilha, sejam todos muito bem-vindos. Vamos bater um papo aí inédito, um papo diferente sobre essa minha experiência. Me ouvindo bem? Todos me ouvem bem? Me veem bem? Vamos lá. Hoje eu estou no meu 11º dia da Covid, né, da doença em si. A Covid é a doença desencadeada pelo vírus, pelo coronavírus. Então, quando você tem a contaminação pelo vírus e quando você tem a doença, todo aquele conjunto de sintomas, todo aquele quadro clínico, você, Diogão, um grande abraço, Diogo, meu tio João, beijo no coração. Eu vou aos poucos aí vendo quem está entrando, quem está participando. Então, quando você tem a doença, sintomas, sinais clínicos e físicos, você se caracteriza como portador da Covid, propriamente dito. Então, estamos aqui em casa, eu e minha esposa, no nosso 11º dia. Praticamente estamos com sintomas muito residuais, sintomas mínimos, que nós já sabemos que são esperados. Eu pensei em falar com vocês muitas coisas e vou começando para falar o seguinte. Eu me contaminei, nós nos contaminamos dentro da nossa própria casa, em pleno lockdown, em pleno momento em que, obviamente, a nossa exposição não era tão grande, tão intensa, mostrando que, na verdade, o momento atual da pandemia, ele é um momento que nós sabemos que temos em circulação novas linhagens do vírus, linhagens que realmente têm se mostrado mais replicativas, elas se multiplicam com maior velocidade e elas se transmitem, se espalham também com maior velocidade, principalmente essa variante brasileira, a chamada variante P1, a variante que iniciou lá em Manaus, foi descoberta lá em Manaus, ainda em dezembro, e, obviamente, sabemos que estamos diante dessas variantes. Então, eu me contaminei dentro da minha casa, nós desconfiamos, eu e minha esposa, nós desconfiamos, na verdade, que fomos contaminados, não necessariamente pelos sintomas, mas pelo conjunto da obra, que eu não tenho como descrever aqui com tanta perfeição para vocês, mas começamos a ter sintoma na quarta-feira da semana passada. Eu, particularmente, eu sempre treino, eu sempre estou ativo no exercício físico, e quarta-feira da semana passada eu fui fazer o meu treino, como de costume. E eram por volta de 11 da manhã. Eu percebi que o meu rendimento no treino, não estava normal, não estava dentro do que eu costumava render. Eu já me achei um pouco estranho ali. E eu tinha treinado na terça, eu tinha treinado na segunda-feira anterior. Então, na quarta-feira, nesse treino, eu já achei algo estranho. E no período da tarde eu comecei a sentir muito calafrio, mas muito calafrio, dores articulares e fiquei muito subfebril. Ali eu desconfiei que realmente eu estava contaminado, eu estava com Covid e associamos ao processo que tínhamos imaginado que sábado tivemos contato com pessoas contaminadas pelo vírus. Então iniciei esses sintomas, quarta-feira da semana passada, foi assim, obviamente, o meu dia mais importante de sintoma. À noite, com muito calafrio, com muita sensação de hipertermia, mas não chegava a ter uma febre tão elevada.
E eu quero aqui abrir para vocês, de certa forma, o meu coração para entendermos o que é essa pandemia, o que é esse momento atual que nós estamos passando. A pandemia, ela tem mostrado, na verdade, muita coisa que vai muito além do vírus, que vai muito além simplesmente da questão do SARS-CoV-2. A pandemia, ela quer dizer a respeito de nós mesmos como pessoa. Eu lhe digo que no cenário atual que nós estamos, com emergências superlotadas, com hospitais superlotados, com unidades de terapia intensivas, com alta demanda, eu digo para vocês, do fundo do meu coração, cada vez mais nós constatamos que muito mais importante do que os seus bens materiais, do que os meus bens materiais, do que o dinheiro propriamente dito, muito mais importante do que preço, passou a contar muito nessa pandemia uma coisa chamada valor, uma coisa chamada pessoas. O melhor que você pode ter, nessa pandemia e em qualquer momento da sua vida, são pessoas de grande valor, pessoas que podem fazer toda a diferença na sua vida, pessoas que podem ser acessadas por você e gerar confiança em você, pessoas que podem ser para você referência de confiança, referência de credibilidade, referência de valor. Isso é o que temos de mais valioso, pessoas. Se você estiver cercado de muito dinheiro, se você estiver cercado de muitos bens nessa pandemia, isso certamente não te valerá muita coisa. Quem tem dinheiro ou quem não tem, os hospitais estão superlotados da mesma forma. A dificuldade de atendimento ela é real da mesma forma. O que faz a diferença é o que sempre fez diferença na vida. São pessoas. Você que está me assistindo, você que está me vendo, você que me acompanha, você que conhece meu trabalho, você tem grande valor. Pessoas têm grande valor. Nós não tratamos papéis. Eu, como médico, eu não trato papel, eu não trato exame, eu não trato resultado de exame, eu não trato uma folha de exame, eu não trato um raio-x, eu não trato uma tomografia. Eu trato uma pessoa. A centralidade de Deus, a centralidade de toda a nossa vida, de tudo que acontece em Deus, nunca se tornou tão necessária. E quando percebi que estava com Covid, eu fui logo falar com minha esposa. Uma das coisas mais importantes, queridos, para nós é segurança em Deus. A nossa segurança não está em hidroxicloroquina, não está em vermectina, não está em azitromicina, não está na vitamina D, no zinco. A nossa segurança absoluta está na centralidade de Deus, porque é Ele quem opera em nós a cura, é Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Qualquer tratamento, qualquer intervenção, qualquer terapêutica que você faça, é necessário que venha o querer e o realizar de Deus. É isso que eu quero dizer para você. Eu tive sintoma na quarta, muito sintoma, dormi muito mal. Depois tive muito sintoma na quinta, mas já diminuiu. Na sexta-feira eu acordei muito melhor. No sábado eu já estava muito disposto. No domingo eu já joguei bola com meus filhos. Na segunda-feira eu já joguei bola com meus filhos. E hoje eu já joguei bola com meus filhos. Fiz tratamento sim. Fiz o tratamento precoce, a abordagem precoce, a terapêutica precoce. Chame você do nome que você quiser. Na medicina, nos meus 21 anos de medicina, eu sempre acreditei, sempre trabalhei dessa forma, vivo isso há 21 anos. Toda doença, se você intervém precocemente, se você intervém nos primeiros dias, se você intervém já no primeiro sintoma, é óbvio que o desfecho vai ser muito melhor. É óbvio que o desfecho dessa doença tende a ser muito melhor. Isso é um conceito básico da medicina, gente. Isso é um conceito hipocrático. A doença, ela tem o seu tempo. A doença, ela tem o tempo para agir. Existe uma janela de oportunidade para agir em qualquer doença. E a Covid não é uma doença diferente das outras. É um vírus
que funciona como um verdadeiro cavalo de Troia. Cuidado, cuidado com ele. Esse vírus é um verdadeiro cavalo de Troia. Ele gera dentro de você, ele gera dentro de nós uma vasculite sistêmica, uma reação autoimune nos vasos muito significativa. Ele gera dentro de nós um quadro inflamatório absurdo. E, obviamente, a evolução de cada pessoa vai depender de vários fatores. Vai depender da intervenção precoce? Vai. Mas vai depender também de fatores emocionais. Vai depender também de fatores genéticos. Eu conheço os meus fatores genéticos. Eu sei que eu tenho polimorfismos que me fariam evoluir muito mal na Covid. Eu tenho polimorfismo do metabolismo da vitamina, do ácido fólico, do MTHFR. Eu tenho polimorfismo do receptor da vitamina D. Eu tenho polimorfismo da enzima que transforma a vitamina D em metabólito ativo. Então, eu sou sangue tipo A positivo. Portadores de sangue tipo A positivo tendem a ter mais problemas na Covid do que outros grupos sanguíneos. Ou seja, eu conheço as minhas características, os meus polimorfismos, a minha genética. Mas a maioria das pessoas não conhecem, gente. A maioria dos pacientes não conhecem. A maioria das pessoas, de repente, nem sequer nunca fizeram exames específicos para isso. Nós, como médicos, Diogão que está aqui, Diogo querido, um grande abraço para você, grande endocrinologista aqui da região, um cara que eu me inspiro. Um abraço aí também, doutora Milena. Vocês são muito queridos, muito preciosos, referências aqui na nossa região. Então, os polimorfismos são reais. Todos nós aqui podemos ter esses polimorfismos e não sabemos. Por que alguns jovens aparentemente saudáveis evoluem mal? Por conta de polimorfismos genéticos. Aliás, muitos jovens aparentemente saudáveis estão com sobrepeso, estão com obesidade. Muitos jovens aparentemente saudáveis estão muito inflamados. E a Covid é uma doença inflamatória, é uma doença sistêmica. A Covid é uma vasculite sistêmica. É uma doença que compromete o sistema de coagulação. Eu prescrevo anticoagulantes na Covid desde junho do ano passado. Hoje, já é defendido, a Organização Mundial de Saúde reconheceu em janeiro a importância do anticoagulante. Nós já fazíamos em junho do ano passado. Não espere Organização Mundial de Saúde para se tratar. Não espere sociedade A, B, C ou D. Confie no seu médico. Tenha um médico para chamar de seu. Tenha boas referências. Tenha um médico de confiança. Tenha um profissional de confiança para te referenciar. Confiança é o primeiro passo para o sucesso de um tratamento de qualquer doença, gente. Quando eu tive o diagnóstico, quando eu olhei para minha esposa, e na própria quarta-feira também da semana passada ela começou a ter sintomas, quando nos deparamos com a Covid, a primeira coisa que tomamos de conduta é, obviamente, descansar em Deus, descansar de que nós pertencemos a Ele. Tudo na nossa vida centralizada em Deus, você tem paz. Se a sua vida estiver centralizada na ação de Deus, você vai ter paz. Você vai buscar um lugar seguro. Você vai encontrar pessoas que vão te trazer segurança. O que mais vale nesta pandemia, o que sempre valeu durante a vida humana no planeta Terra, são pessoas, não é dinheiro. Não é o seu plano de saúde maravilhoso. São pessoas de confiança, pessoas honestas, pessoas íntegras, pessoas verdadeiras. A verdade é vista, a verdade é sentida. A verdade não é um documento científico. A verdade é sentida. Você sente que a pessoa está sendo verdadeira. Meus sintomas duraram muito pouco. Eu, graças a Deus, tenho me sentido muito bem. Meu amigo Tiago, Doutor Tiago, tem puxado minha orelha, porque eu tenho jogado bola com os meus filhos. Vocês devem estar curiosos, o que é que eu usei, o que é que eu fiz. É óbvio que eu usei os protocolos que eu defendo. É muito óbvio que eu usei os protocolos que eu aplico há um ano, gente. É muito óbvio que eu usei o que eu defendo para João, Maria, para Antônio, para Pedro. O que eu defendo para João, o que eu defendo para Maria, é o que eu defendo para minha esposa, para mim e para os meus filhos. Eu prescrevo o que eu vivo. Eu prescrevo o que eu vivencio. Eu prescrevo não só o que eu acredito,
o que a ciência mostra e o que eu, na prática, vivencio. Eu não coloco um paciente, eu não oriento um paciente a fazer exercício físico e eu não faço. Eu não oriento um paciente a cuidar de sua imunidade e eu não cuido. É ao contrário, nós precisamos ser o primeiro a fazer aquilo que nós defendemos que o paciente tem que fazer. E eu digo para vocês, diante da Covid, uma das coisas mais importantes é você encontrar a paz. Se você encontrar a paz, se você entender que a sua vida não te pertence, a sua vida não te pertence, a minha vida não me pertence, essa pandemia está mostrando isso para todos. A nossa vida não nos pertence. A nossa vida pertence àquele que nos deu vida. Você não se deu vida. Você não deu vida a você mesmo, a você mesma. A nossa vida pertence àquele que nos deu, àquele que nos inundou de vida, do fôlego da vida. E a ele pertence, portanto, o resultado dos tratamentos. Os tratamentos, eles obviamente têm a instrução dos trabalhos científicos, mas é óbvio que a ciência e os trabalhos científicos são um meio para amarmos o paciente, não são o fim em si mesmo. Nós não podemos nos prender a papéis, nós temos que nos prender a pessoas, nós temos que alcançar o coração das pessoas, a mente das pessoas. Nós temos que entender que alguém que está com Covid, está aflito, está com medo, está em pânico. Gente, 60% é a mortalidade de pacientes Covid nas UTIs. Esse dado foi publicado numa revista de grande peso, na revista The Lancet. A mortalidade da UTI no Brasil é em torno de 60% para pacientes graves de Covid. Então, a verdade é que ninguém quer ficar grave. A verdade é que ninguém quer ir para uma emergência. A verdade é que ninguém quer ir para uma UTI. Porque emergência e UTI, embora sejam importantes, embora precisem existir e salvam muitas vidas, a verdade é que ninguém quer experimentar esse caminho tão incerto, esse caminho com tantas interrogações. A bênção de você ser tratado em casa é muito grande, gente. A bênção de você ser tratado em casa, de você receber um suporte precoce, um apoio precoce, um tratamento precoce, é muito grande. Essas novas linhagens, eu repito, elas se mostram mais agressivas. Essas novas linhagens se mostram mais transmissíveis. Aquelas fases da doença, a fase viral, de replicação viral, de multiplicação viral, e depois vinha a fase pulmonar inflamatória, e depois avançava para o quadro grave, essas fases ficaram muito encurtadas. Eu tenho atendido pacientes que a fase viral ficou muito curta e o paciente já com poucos dias de sintomas já está muito inflamado, já entra na fase pulmonar inflamatória. Então, nunca foi tão útil, nunca foi tão assertivo o apoio precoce. As substâncias que são introduzidas precocemente, e são várias. O que eu tenho visto, erros muito críticos, eu tenho visto nessa coisa da prescrição no Covid. Primeiro, nunca use paracetamol Tilenol, não use paracetamol Tilenol, não utilize. Por quê? A Covid é uma vasculite sistêmica que gera grande comprometimento no sistema mitocondrial, nas suas mitocôndrias. As mitocôndrias são a usina de energia da célula. As mitocôndrias dependem de uma substância chamada glutationa, do sistema GSH. Paracetamol e Tilenol, ele rouba glutationa. Paracetamol e Tilenol sequestra GSH, que é tudo que nós precisamos para vencer a Covid. Não utilize paracetamol e nem Tilenol. Outra coisa que não pode, hipótese nenhuma, é usar corticoide na fase viral, na fase de replicação viral. Não se deve usar corticoide nos primeiros 5 dias da Covid em hipótese nenhuma. Por quê? Porque o corticoide usado no período errado, usado nos primeiros 5 dias, usado na fase viral, na fase de replicação, ele pode acelerar a replicação viral,
ele pode bloquear a ação do sistema imunológico, ele pode antecipar a fase pulmonar, ele pode antecipar a fase inflamatória. Então, entendam com clareza, paracetamol e Tilenol é proscrito na Covid. E quantas receitas de Tilenol e paracetamol são prescritas para pacientes ou com sintomas de Covid ou com diagnóstico de Covid? Eu peguei várias. Corticoide, a mesma coisa. Corticoide nos primeiros dias pode conduzir o paciente a uma evolução desfavorável. Corticoide tem grande importância. Corticoide é importantíssimo na fase pulmonar inflamatória. Mas se você usar na fase de replicação viral, na fase inicial dos primeiros 5 dias, você acaba bloqueando a ação do sistema imunológico, acelerando o processo de replicação viral, antecipando a inflamação e antecipando a fase pulmonar. A Covid, o vírus SARS-CoV, o coronavírus, é um cavalo de Troia. Anote isso no papel, anote isso no seu cérebro. O vírus, o coronavírus, é um cavalo de Troia. Ele entra em todo o sistema metabólico, ele compromete o sistema mitocondrial, por isso gera fadiga, cansaço, indisposição, astenia. Por isso, sintomas da pós-Covid. O problema da Covid, gente, não é só vencer a doença. A questão da Covid é que tem a Covid, a doença, a fase aguda, tem o processo pós-Covid e muitas pessoas estão tendo problemas muito sérios no pós-Covid. Pessoas que até hoje têm dores musculares, pessoas que continuam tendo insônia, déficit de memória, déficit de atenção, déficit de foco, déficit de concentração, pessoas que tiveram perda de olfato e paladar e ainda não recuperaram, pessoas que estão com artralgia, com dores articulares crônicas, neuropatia periférica e as piores manifestações pós-Covid, trombose, AVC, infarto agudo do miocárdio, os fenômenos trombóticos da Covid são reais, porque é uma doença tromboembólica, trombofílica, é uma doença hematológica também. É uma vasculite sistêmica que gera uma grande tendência a complicações no sistema de coagulação, a tromboses. Então, mulheres que usam anticoncepcional, fiquem atentas. A Covid em mulheres que usam anticoncepcional é óbvio que pode tender a gerar mais problemas. Por quê? Porque o próprio anticoncepcional já é um fator que aumenta a chance de uma trombose, que gera aumento de fibrinogênio, que gera aumento de fatores que predispõem à trombose. Se essa mulher tiver um polimorfismo genético no MTHFR, no ácido fólico, se ela tiver outros polimorfismos, é óbvio que ela vai ter uma maior chance de ter um evento trombótico. O paciente com Covid, ele não é um paciente de consulta única, de avaliação única. Ele é uma pessoa que tem que ser acompanhado ao longo de semanas. Pare para pensar nisso. Pare para pensar nisso. O paciente com Covid tem que ser acompanhado por semanas. Você tem que ter um médico para chamar de seu, para te acompanhar por semanas. Porque você precisa vencer a doença, você precisa de um suporte para minimizar o pós-Covid, você precisa recuperar o seu sistema mitocondrial, que fica arrebentado com a doença, com a Covid. O sistema mitocondrial é o sistema gerador de energia, produtor de energia da nossa célula. Então, tem a doença, a Covid, e tem o processo pós-doença, que você tem que ser também muito bem acompanhado. Se você tem um fibrinogênio alto, se o seu dedímero subiu, se a sua proteína C reativa subiu, se esses fatores subiram, e você não ficar atento, mesmo vencido a Covid, você pode ter uma trombose pós-Covid. Você pode fazer uma trombose de membros inferiores, você pode fazer uma trombose, um tromboembolismo pulmonar. Isso é um evento que pode acontecer. Então, é um cavalo de Troia. O vírus, ele faz mal
ao sistema metabólico, ele cria problemas, tanto vivo quanto morto. Por isso que o pós-Covid, ele é tão importante quanto a Covid, gente. Por quê? Depois de passado aquela fase de 14, 15 dias em que você aparentemente venceu o processo, em que você venceu o vírus, em que você eliminou o vírus, restam dentro de você, fica dentro de você, nas suas células, no seu corpo, os cadáveres do vírus, os fragmentos mortos do vírus. E esses cadáveres virais, esses fragmentos mortos do vírus, eles ficam estimulando, eles ficam gerando ainda processo inflamatório crônico, elevando a proteína C reativa muitas vezes. Então, queridos, é importante que você se cerque de pessoas de confiança, de pessoas que já tiveram, que já se trataram, que tiveram êxito, que já tiveram, que já venceram e que podem te dar um caminho, podem te mostrar um caminho mais seguro, mais assertivo. Muito importante que diante da doença Covid, que diante de todo o processo, você experimente paz e segurança. O seu emocional precisa estar muito bem tranquilo. Você precisa ter segurança em quem está te tratando, em quem está te acompanhando. Você precisa ter plena confiança no processo. E uma coisa muito importante, a sua família tem que ser emocionalmente poupada. Sua família tem que ser emocionalmente preservada. Os meninos, Felipe e Azaf aqui, os nossos filhos, não tiveram absolutamente nenhum sintoma. Eu e minha esposa foi quem tivemos os sintomas. Fomos nós que tivemos os sintomas. Mas nós procuramos lidar com os dias de Covid dando glória a Deus, dando graças a Deus por todas as coisas, dando graças a Deus pelo conhecimento. Nós não ficamos nesses dias de Covid dando graças a Deus porque nós tínhamos dinheiro. Nós ficamos dando graças a Deus porque nós tínhamos conhecimento. Dinheiro sem conhecimento correto, dinheiro sem você estar no caminho correto, não vale absolutamente nada. Então, ficamos dando graças a Deus por tudo, ficamos agradecendo a Deus porque estávamos bem, em família, vencendo o processo, ainda estamos no 11º dia, mas vencendo dia após dia. Eu sentia dentro de mim que havia uma guerra para eliminar esse vírus. Meu corpo aquecia demais internamente, eu fiquei muito tempo subfebril, eu tive muitos calafrios, eu nunca tive tanto calafrio na minha vida. Eu não me lembro, eu tinha mais de 10 anos que eu tinha tido febre, gente. Mais de 10 anos que eu tive febre. Então, passamos esses dias olhando para Deus, colocando tudo na centralidade de Deus. Nossos filhos precisam conhecer a Deus. Nossos filhos precisam entender a Deus. Nossos filhos precisam descansar na absoluta existência e no absoluto controle da pessoa de Jesus Cristo. Eles precisam ter essa segurança. A segurança dos filhos não está na psicologia. A segurança dos filhos não está em outras pessoas, senão nos seus pais, no pai e na mãe. Então, passamos esses dias buscando ter paz, segurança, convicção de que Deus estava nos ajudando, certeza e convicção no tratamento, certeza e convicção no que eu estava fazendo. Eu tinha absoluta certeza de que cada coisa que eu usava, cada produto que eu ingeria, desde o primeiro dia de sintoma, estava arrefecendo os sintomas, estava inibindo o excesso de inflamação. Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, abra o seu coração para o que eu vou lhe dizer. Ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, vitamina D, zinco, essas substâncias, elas não curam a Covid. Essas substâncias fazem com que a replicação viral seja menor,
fazem com que a inflamação seja menor, fazem com que você não libere uma tempestade de citocinas inflamatórias. E dessa forma, o seu sistema imunológico é quem te cura da Covid. É o poderoso sistema imunológico que está dentro de você, um sistema poderoso, um sistema que é primariamente e secundariamente muito eficaz. Basta que ele esteja resiliente, basta que ele esteja robusto. Se o seu sistema imunológico for resiliente, robusto, e aí entram as substâncias que nós prescrevemos, que nós introduzimos, é óbvio, é muito óbvio que a chance do seu sistema imunológico reagir bem e te curar da Covid é muito grande. Então, o aporte, o suporte precoce, a ajuda precoce, chame você do nome que você quiser. O objetivo disso é favorecer o seu sistema imunológico, é fazer com que você, não importa a idade que você tenha, fazer com que você evolua bem, minimize a chance de você avançar para uma fase grave da doença. Eu acho muito curioso porque as pessoas minimizam a Covid. São sintomas leves, é um quadro leve, mas é óbvio que todo quadro grave, todo paciente que está grave, qualquer paciente que está internado em estado grave, no início eram sintomas leves. Nos primeiros 2, 3 dias, é óbvio que os sintomas eram leves. Ninguém se contamina com o vírus e já entra no primeiro, segundo dia em estado grave, hipercoagulando, entrando em rarefação de oxigênio e precisando ser entubado. Toda doença na medicina, eu tenho 21 anos de formado, tem colegas aqui nessa live que se formaram comigo. Eu tenho 21 anos de medicina. Como é que você trata um câncer de próstata? Se você tratar desde o início, quanto mais precoce você tratar, é óbvio que melhor vai ser a evolução do paciente. Por que que a Covid é diferente? A Covid não tem diferença absolutamente nenhuma. Quanto mais precoce você iniciar uma terapêutica, um tratamento, melhor o desfecho, melhor a evolução. Isso é óbvio. Graças a Deus, o Conselho Federal de Medicina, graças a Deus o CFM, manteve a autonomia médica. Médico tem que ter autonomia para prescrever o que ele quiser e achar que é o melhor para o seu paciente. É óbvio que isso é fundamental. E eu dou graças a Deus pelo CFM, que me liberou, que me deu o aval e disse: Érico, você pode prescrever para o seu doente, para o seu paciente, para a família que você quer ajudar, o que você achar que é melhor para aquela pessoa, o que você achar que é melhor para aquela família, o que você achar que é melhor para aquele paciente. Você tem autonomia. E é dessa autonomia do Conselho Federal de Medicina que eu estou usando há um ano. Há um ano eu já tratei mais de 250 pessoas. Graças a Deus não tive nenhum desfecho ruim, inclusive nesses últimos 2 meses em que estamos lidando com um vírus mais agressivo, é verdade. Estamos lidando com um vírus que é mais patogênico, que inflama mais rápido, que gera mais comprometimento pulmonar mais rapidamente, é verdade. Que promove mais processos de coagulação, é verdade. Mas a intervenção precoce, a intervenção rápida, o suporte precoce, a ajuda precoce, ela segue sendo altamente eficiente. E precoce não é depois que você tem resultado de exame. Precoce não é você ficar esperando o resultado. Será se eu estou com Covid? Será se é Covid? Gente, até que se prove o contrário. Numa pandemia, você vai pensar o quê? Que é Covid, é óbvio. E a depender dos sintomas que você tenha, vai ficar muito claro que você está diante dessa patologia. Precoce significa tratar no primeiro dia de sintoma. Primeiro dia de sintoma. E não é com Tilenol nem paracetamol. Eu repito, Tilenol e paracetamol
vão comprometer o sistema GSH, glutationa, e vai complicar a recuperação e a evolução do paciente. Vai comprometer mais o hepatócito. E você precisa ter um fígado funcionando muito bem para vencer a Covid. Você precisa ter um sistema renal muito bom para vencer a Covid. Você precisa dar um bom suporte a todo o seu sistema fisiológico, a todos os seus órgãos, a todas as suas estruturas. Está bem emocionalmente, está confiante, está tranquilo, descansar em Deus. E os nossos filhos, Felipe e Asaf, eles ficaram absolutamente tranquilos. Eles lidaram com muita tranquilidade em saber que estávamos com Covid, que eu e minha esposa estamos no 11º dia, mas eles ficaram muito tranquilos. Por que que nossos filhos ficaram tranquilos? Porque nós estávamos tranquilos. Por que que nossos filhos estavam confiantes? Porque nós estávamos sempre confiantes. Porque os nossos filhos davam graças a Deus. Porque nós sempre passamos todos os dias da Covid dando graças a Deus. A Bíblia diz para darmos graças a Deus por todas as coisas, até mesmo pelas provações, até mesmo pelos desertos. Gente, é o deserto que nos forja, é a provação que nos aperfeiçoa, é o deserto que nos ensina os valores mais profundos da vida. E o valor mais profundo da vida, o valor mais profundo da sua vida e da minha vida são pessoas. É seu marido, é sua esposa, são seus filhos, é sua mãe, é seu pai, é seu tio, é sua tia, são seus primos. Esse é o grande valor da vida, são pessoas e são nelas que nós nos moldamos, é para elas que nos voltamos quando passamos por tempos difíceis. É para elas que olhamos quando passamos por provações, quando passamos por desertos. E nós somos forjados, melhorados, testados nos desertos e nas provações. Para mim e para minha esposa, tem sido dias de experiências muito interessantes em vários aspectos, com as crianças, ensinando eles a lidar com as dificuldades da vida, ensinando os nossos filhos a lidar com as adversidades, a lidar com as tempestades, a lidar com os desertos, a lidar com as situações mais críticas que podem existir. Essa pandemia é uma situação extremamente crítica, eu digo para vocês. Eu estou vendo uma pandemia de pessoas, eu estou vendo uma pandemia de doentes, eu estou vendo uma pandemia de pessoas hoje emocionalmente doentes, ansiosas, com medo, em pânico, que não dormem bem, emocionalmente esgotadas. Os colegas médicos de UTIs, de plantões de UPAs, de emergências estão esgotados. As equipes médicas, as equipes de saúde estão esgotados, gente. Um ano de pandemia, um ano de disseminação de medo, de pânico, de terror, de muita coisa, de muita infodemia, de muita confusão de informações. Ou seja, estamos cansados. Os jovens estão cansados, todos nós estamos cansados, os adultos estão cansados, os idosos estão cansados. Então, essa nova linhagem, além de ser mais agressiva, além de ser mais virulenta, ela está contaminando pessoas que já estão cansadas, que já estão emocionalmente muito abatidas, que já estão emocionalmente muito desgastadas, que já estão com seu sistema imunológico muito comprometido. Por quê? Porque sistema imunológico é comprometido quando você não se exercita, quando você é sedentário. Sedentarismo é uma doença. Não se exercitar adoece o sistema imunológico. É por isso que eu não consigo entender por que as academias fecham. Eu não consigo compreender essa política. Eu não consigo compreender academias fechadas e McDonald's aberto. Eu não consigo compreender academias fechadas e Burger King aberto. Isso eu não consigo entender. Porque McDonald's, Burger King adoecem o sistema imunológico porque são comidas lixo. E academias fechadas onde poderiam estar servindo para pessoas fazer exercício físico, servindo para pessoas aumentarem o seu número de mitocôndrias, aumentarem a sua densidade mitocondrial, melhorarem o sistema muscular, melhorarem as suas emoções.
Exercício físico melhora nossas emoções. Exercício físico otimiza o nosso sistema imunológico. Hidratação, se hidrate bem, alimente-se bem, evite açúcares, suplemente nutracêuticos, nutrientes que potencializam o sistema imunológico. Tome sol, tenha contato com a natureza, contemple a natureza, contemple o belo, contemple o bom, contemple a beleza de Deus em todas as coisas que estão à sua volta. Gente, estou falando muito rápido, né? Para quem está no 11º dia de Covid. Então, cuide do seu sistema imunológico. Cuidar do sistema imunológico é cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos liberam na corrente sanguínea substâncias químicas, moléculas da emoção. Se os seus pensamentos forem bons, se você tiver confiança num tratamento, é óbvio que os seus pensamentos serão melhores. Isso vai favorecer o resultado da doença, não tenha dúvida. A cura começa pela vontade e pela certeza do doente de que ele vai ser curado. É muito simples entender isso. A medicina hipocrática sempre defendeu o homem trino, o homem corpo, alma e espírito. As tuas emoções não podem ser separadas do seu corpo físico. As tuas emoções não estão num papel, num exame de hemograma. As tuas emoções não estão no laudo de uma tomografia. As tuas emoções estão dentro de você, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e na sua corrente sanguínea. O médico, eu como médico, tenho que chegar para você, lhe orientar e dizer: fique tranquilo, fique tranquila, fique em paz, você ficará bem, fique tranquila. A palavra do médico é muito importante. A palavra do médico para um paciente é fundamental. Se eu digo para o meu paciente, para o meu cliente, para uma família, você vai ficar bem, fique em paz, eu estou contigo, eu vou acompanhar os seus dias, você vai falar comigo, você vai me dizer como você está se sentindo, você vai me atualizando sobre a sua evolução. Gente, isso já é parte da cura. A cura não está somente na caneta e no papel de um médico, a cura está no sistema psíquico, neuro, imuno, endócrino, hormonal. A cura começa pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. A cura está na certeza de que você vai ser curado e isso precisa estar centralizado em Deus. Eu vou repetir aqui para você. Tudo está centralizado em Deus. Você acordou hoje respirando, enxergando, porque simplesmente Deus permitiu que você acordasse. Você está aqui me vendo e me assistindo, e o seu cérebro funcionando, pensando 1001 coisas, e o seu coração que não para de bater. Você não tem poder para fazer o seu coração não parar de bater. Bata aí, não pare, não pare, não pare. Não é você, querido. Não é você que faz isso. É um poder supremo que pode habitar dentro de nós. Esse poder supremo, Deus nos deu o fôlego da vida. E você precisa entender que tudo é centralizado por Ele, para Ele. Tudo está centralizado em torno dEle. Por isso que pensamentos e sentimentos afetam o sistema imunológico. O medo é um terror para o sistema imunológico. Você tem um diagnóstico de Covid, você se apavora, você entra em pânico, você é tomado pelo medo, é natural. Se você perguntar para mim, se você tivesse chance de perguntar para mim agora, Érico, você teve medo? Você e sua esposa tiveram medo? Tivemos. Claro que tivemos. O medo é um sentimento natural da limitação humana. O medo é necessário para agirmos. O medo é necessário para entendermos que somos vulneráveis. Mas o medo não pode nos paralisar. O medo não pode ser um elemento de paralisia das ações. O medo não pode nos impedir de buscar aquilo que se mostra como solução, como caminho.
E eu estimulo vocês a não serem dominados pelo medo, a não serem dominados pelo pânico. Pelo contrário, busquem pessoas que gerem em você confiança. Busquem pessoas que tragam para você uma palavra de paz, uma palavra de tranquilidade. Procure pessoas, se cerque de pessoas que te ajudem, que te conduzam a um caminho assertivo, a um caminho seguro, que peguem você pelas mãos e te levem para um caminho de assertividade diante da dificuldade, diante do deserto e diante da provação. Faltamos 15 minutos para encerramento da nossa live. Eu já falei bastante coisa. Estou pensando aqui o que é que pode ser acrescentado do ponto de vista da nossa experiência. Hoje estamos no nosso 11º dia da Covid. Hoje estamos praticamente quase sem sintomas. Eu estou com uma leve fadiga residual muscular. Eu estou com um leve cansaço muscular, é muito notório. Joguei bola hoje com os meus filhos e eu percebo, eu sei que eu poderia render mais, eu poderia ter um melhor desempenho ali. Então eu sinto que é um sintoma residual da Covid. Estamos vencendo, graças a Deus, essa patologia. Estamos vencendo com ânimo, com fé, com alegria, com perseverança, com gratidão a Deus por termos pessoas, por termos amigos, por termos pessoas queridas. Gratidão a Deus por estar tratando há um ano pacientes, por estar acompanhando há um ano pessoas, por estar dando suporte, por estar ajudando várias famílias há um ano e por ter adquirido uma grande experiência, uma vasta experiência, até para tratar de mim mesmo, até para tratar da minha própria família. Olha como isso é fantástico. Nós fazemos o bem às pessoas e esse bem que fazemos às pessoas é óbvio que vão servir para nós mesmos, vão nos aperfeiçoando, vão nos melhorando e vão sendo usados para o nosso próprio bem. Então, fiquem atentos, cuidem do seu sistema imunológico, cuidem das pessoas que você ama, cuidem de quem está perto de você. Não caia nessa mentira de que você tem que esperar piorar para buscar suporte de médico, ajuda, que você tem que piorar para ir para uma emergência, um hospital. Não seja dominado por essa falta de verdade. Tudo em medicina, qualquer patologia em medicina, qualquer doença, é muito razoável entender que quanto mais rápido, quanto mais precoce você atua, você age, você intervém, melhores os resultados. Fiquem atentos a todos os seus familiares. Abrace os seus familiares se eles moram dentro da mesma casa que você. Você mora com seus pais, você tem filhos, você mora com pessoas dentro da própria casa. Abrace mais. Fale mais palavras de afirmação, fale mais palavras de amor, de carinho. Valorize quem está contigo, valorize quem valoriza você, valorize quem cuida de você. Ame seu pai, ame sua mãe, cuide dos seus filhos, ame os teus filhos como a ti mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Ame mais, isso vai fazer bem a você, isso vai fazer bem ao seu próprio sistema imunológico. Lembrem que além da Covid, tem o pós-Covid, ou seja, Covid não é uma consulta que você faz e nunca mais vê o médico. Covid não é uma avaliação que você, eu já me recuperei e está tudo bem. Não. Existem exames que têm que ser feitos no pós-Covid. Você tem que entender se o seu dedímero vai seguir elevado, se o seu fibrinogênio vai seguir elevado, se a sua proteína C reativa vai seguir elevada, porque mesmo vencendo a doença, você pode ter complicações a médio e longo prazo da doença. Portanto, você tem que ter um segmento, você tem que ter alguém para te acompanhar por semanas. E isso vai te fazer muito bem, vai te trazer mais segurança, vai te trazer mais paz, mais tranquilidade. E eu quero animar todos aqui.
Sejam proativos no seu tratamento, na sua intervenção. Converse com o seu médico, dialogue com o seu médico, intervenha com carinho, com simplicidade, mas intervenha. Os pacientes têm que ser tratados como participantes do processo, como participantes do tratamento. Eu não pego uma receita de produtos, de substâncias e dou na mão da pessoa e mando para a pessoa e digo, você vai ter que usar isso. Eu explico, olha, o produto tal vai lhe proteger do processo inflamatório, o produto tal vai te dar uma maior proteção para que não haja uma trombose, uma tromboembolia. O produto tal vai fortalecer a atividade das suas células T, do seu sistema imunológico. O produto tal vai proteger a sua célula hepática, vai melhorar o seu sistema glutationa, vai melhorar o funcionamento das suas mitocôndrias. Depois eu prescrevo, sei lá, 1, 2 produtos e digo, olha, isso aqui vai fazer as suas adrenais funcionarem melhor, porque o uso de corticoide, de certa forma, arrebenta o funcionamento da adrenal. A própria Covid é um estresse agudo violento, as adrenais entram em parafuso. É por isso que você fica muito cansado, muito cansada, com muita astenia, principalmente idosos que já têm pouca mitocôndria. Um idoso já tem um sistema mitocondrial comprometido. Um homem na andropausa, uma mulher na menopausa, a deficiência hormonal, ela já compromete também o próprio sistema mitocondrial, porque você vai tendo rarefação de mitocôndrias, diminuição do número de mitocôndrias, e mitocôndria é energia vital para a célula. E o vírus, o coronavírus, ele é um cavalo de Troia que compromete o funcionamento das mitocôndrias. Nós vamos fazer uma outra live sobre os sintomas pós-Covid. Nós vamos fazer uma outra live sobre o pós-Covid, o que acontece a médio e longo prazo em quem já teve a Covid. O que você deve fazer para minimizar o pós-Covid, para recuperar o sistema adrenal, para recuperar o sistema mitocondrial, que são comprometidos significativamente na Covid. Cuide-se, cuide do seu sistema imunológico, tenha um sono reparador, hidrate-se bem, evite açúcar branco, evite excesso de açúcar na alimentação. Ame mais, abrace mais, fale mais para quem você ama. Eu te amo, você é muito importante para mim. Sirva quem você ama. A maior expressão de amor não é falada, é vivida, é a prática. Nós servimos quem nós amamos lavando os pés dessa pessoa. Nós servimos quem nós amamos fazendo aquilo que faz essa pessoa ficar feliz. Se você ama alguém, se você se esforça para ver essa pessoa feliz, é porque você ama essa pessoa. E Jesus veio para nos servir, para nos amar e nos amar servindo. Ele sendo Senhor e Mestre, ele veio para servir, para lavar os nossos pés. Ele é a nossa inspiração. O Mestre, Jesus, que é o Deus que habitou entre nós, o Deus vivo, que vive, reina absoluto. Eu, minha esposa e meus filhos aqui em casa não temos nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma, de que Ele é real, de que a presença de Deus é real, é verdadeira. E isso nos traz muito mais paz. A você fica o meu abraço. Amanhã será o nosso 12º dia de Covid. Estamos nos cuidando, seguimos com as terapêuticas, os tratamentos que sabemos que temos que seguir. Sigo orientando para mim e para minha esposa aquilo que venho orientando há um ano. Eu desejo para o meu paciente, para qualquer pessoa que eu atendo, para os filhos, as crianças dos pacientes que eu atendo, o que eu desejo para mim, para minha esposa e para os meus filhos. É isso que eu faço. A medicina que eu pratico é a que eu desejo para os meus filhos, é a que eu desejo para mim, é o que eu desejo para as pessoas que eu mais amo. Essa é a medicina que nós temos que defender, vendo as pessoas não como papel, como folhas, como exame. Atrás de uma pessoa tem uma história de vida, atrás de uma pessoa tem emoções, tem alma, tem espírito. As pessoas não são
papéis, as pessoas não são documentos, não são CPFs, as pessoas são almas viventes e precisam ser entendidas, ser sentidas, olhar no olho e dizer: fique tranquilo, fique em paz. Isso vai te ajudar, isso vai fazer com que você evolua bem. E dia após dia, e dando palavras de ânimo, de estímulo, de sabedoria, e Deus vai operando em mim e nos pacientes a sua boa vontade, a sua benevolência e a sua benignidade. Um grande abraço, queridos. Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui me ouvindo essa narrativa sobre a nossa experiência, sobre a nossa vivência com essa doença tão séria, com esse momento tão sério que o nosso país vive, que o nosso país passa, que todas as cidades, os estados têm vivido e têm passado. Mas vamos descansar em Deus, vamos confiar em pessoas que mereçam confiança, vamos olhar para Deus, olhar para Jesus e no plano humano, horizontal, olhar para pessoas nas quais podemos depositar confiança, nas quais nós sentimos a verdade. A verdade, ela não é falada apenas. A verdade, ela é sentida. Você pode sentir a verdade numa pessoa. Que Deus abençoe a sua noite e a sua semana. Um grande abraço. Abraço, Ceissa. Abraço a todos. Abraço, Mabel, Fábio. Deus abençoe. Abraço, meu tio João. Um beijo no seu coração. Primo, Tiagão, um grande abraço. Abraço, doutor Diogo, doutora Milene. Que Deus siga recuperando vocês. Renatinho, um abraço grande de coração. Obrigado por ter assistido, por ter aqui feito a sua presença. E a live vai ficar salva. Toda essa minha fala vai ficar. Kelly de Petrolina, um abração. Vai ficar salva no feed do Instagram. Então eu vou colocar lá tudo isso que falei aqui, todo esse tempo que tivemos juntos aqui vai ficar salvo. Grande abraço para vocês.